Como já falamos na abertura do programa, talvez você que seja de outra cidade, que não essas 7 aqui da região que estão com o feriado hoje, até acham estranho, né? Porque na sua cidade a vida está continuando normalmente, mas aqui em Lajeado, outros municípios da região, Arroio do Meio, por exemplo, estão com feriado. E aí a vida muda bastante, né? E a gente vai procurar entender um pouquinho melhor por que é feriado hoje, por que aqui em Lajeado e outros 6 municípios do Vale do Taquari é celebrado o feriado da reforma luterana, reforma protestante. E a gente vai conversar com o pastor sinodal, Luiz Henrique Sivers, e também a pastora da comunidade evangélica de Lajeado, Miriam Diffenteler, para falar um pouco mais sobre o significado do Dia da Reforma e depois também falar um pouco das atividades que estão acontecendo em Lajeado e na região no dia de hoje. Tudo bem? Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. É uma satisfação, uma alegria estar aqui também compartilhando algumas ideias a respeito dessa data tão importante assim no passado, mas no presente também, da Reforma Protestante do século XVI. Pastora, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo. E eu penso assim que não só uma alegria, mas uma nostalgia também, porque a reforma luterana trabalha com a comunicação. Ela coloca a comunicação em primeiro lugar, né? A comunicação da palavra de Deus, a comunicação entre as pessoas na época. Lutero foi um precursor disso quando ele fixou, do meu ponto de vista, não sei, o pastor Luiz, no TikTok lá e no Instagram da época, as 95 teses que era na porta do castelo da igreja, né? Então, acho que esse momento também de nós estamos aqui na nossa rádio, poder conversar um pouco com os nossos ouvintes sobre isso é nostálgico e muito, muito alegre também. Eu gostei da referência que a pastora fez, o TikTok, o Instagram da época, que era a porta do castelo. Muito bom. Mas vamos lembrar um pouquinho dessa história também, o que diziam as teses dele, né? E o porquê que essa data é tão marcante aí na vida de todos nós, especialmente dos evangélicos, né? Mas acho que de todos nós. 1517, 31 de outubro de 1517, é marcada essa data do início, assim, a gente celebra essa data como início da reforma luterana, né? Existe uma reforma protestante do século XVI. Lutero não foi um personagem solitário na história, ele teve muitos outros colegas também do mundo da igreja, mas também do Estado, da época, né, que colaboraram para esse processo. A reforma protestante de cunho luterano, então ela é celebrada ali 31 de outubro, porque o Lutero então coloca o TikTok, então o Instagram da época, essas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Era um costume quando você, como professor universitário, tinha uma tese, um assunto que gostaria de discutir, chamava, né, as pessoas para discutir esse assunto. Hoje, até se pergunta se de fato Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, porque isso era enviado também para o superior, ele deve ter enviado para o superior dele, né? Mas essas 95 teses caíram na mão de pessoas da época que já conheciam a imprensa e conheciam então o potencial, né, transformador, revolucionário daquelas 95 teses, e publicaram essas 95 teses. Né? Então, isso fez com que a reforma luterana engrenasse, né? Porque a imprensa da época, então, de Gutenberg, né, a imprensa escrita da época estava evoluindo e colaborou, então, para esse processo. As 95 teses, na verdade, é uma ideia que hoje, para nós, seria quase impensável, que é, digamos assim, vender o perdão para as pessoas, né? Ele combatia essa ideia de vender o perdão, né, para as pessoas. Naquela época, eles chamavam isso de indulgências, né? Indulgências, havia a necessidade de construir digamos assim, a sede em Roma, né? A sede em Roma da igreja, o Vaticano da época, né?
E, com isso, também se arrecadava um pouco mais de dinheiro através da venda dessas indulgências, né, do perdão dos pecados. Que hoje seria uma coisa impensável, né, no mundo moderno. Tinha que mas se pagar na época, um valor tinha para que ter o pagar um perdão. valor específico, né? Isso pagava para quem? Pagavam para pessoas, por exemplo, João Tetzner era um representante na época, né, que andava pela região e vendia, e dizia que quando uma moedinha caía na caixinha, a alma pulava do purgatório para o paraíso, né? Existia ainda naquela época a ideia do purgatório, então você podia ajudar um parente seu que você sabia que não era uma pessoa muito boa, provavelmente quando ele morreu ele está lá no purgatório ainda sofrendo as penas. Eu posso ajudar ele, então, e comprando uma indulgência, né? Ou ele era pobre, né? Ou ele era pobre, né? Alguma coisa assim. Então, é isso que movimentou na época. Mas essas 95 teses foram um estopim para uma série de outras questões que depois foram abraçadas pela reforma luterana, né? E pelas pessoas da época, transformações no Estado, na igreja, na estrutura da igreja, né? Com maior participação das pessoas. O Lutero, por exemplo, na questão do sacerdócio, dizia: toda pessoa pode servir a Deus, não precisa ser um religioso enclausurado lá num mosteiro, num convento, né, rezando. Um sapateiro pode ser uma pessoa que ajuda no reino de Deus, colaborando para que a vida das pessoas seja melhor. Se ele faz um sapato bem feito e vende a um preço justo, ele já está fazendo uma parte importante. E o legado, pastores, do Martin Luther para os tempos atuais, né? De lá para cá, que tipo de influência tiveram essas teses, essa reforma, e até nos dias de hoje? Vocês percebem isso ainda? Ricardo, acho que essa pergunta ela é bem importante. Nós temos que conhecer a nossa história como humanidade, para que nós não caiamos no erro de repetir coisas que nos levaram para um lado de dificuldades. Então, penso que esse feriado hoje, para os nossos ouvintes, é um momento de parar e pensar. Hoje, será que nós não seguimos fazendo negociata com Deus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Na sociedade secularizada que nós vivemos, de pessoas desigrejadas, é uma reflexão bem importante. Eu procuro Deus apenas quando eu preciso e posso oferecer algo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acho que Lutero é muito atual hoje, quando ele traz essa questão da fé como graça, da salvação como presente de Deus. E para nós é muito difícil acolher isso como seres humanos, porque nós não vivemos numa sociedade da graça, nós vivemos numa sociedade do mérito. E Lutero vem trazer justamente essa reflexão. Então, penso que a reforma luterana no contexto mundial hoje, ela é importantíssima para nós refletirmos sobre a importância da fé, relações gratuitas, mais amorosas, né? Foi o que Lutero buscou. Também eu penso que é importante nós, como humanidade, refletirmos sobre essa questão da prática educativa. Lutero foi um precursor na questão da educação. E como nós hoje temos negligenciado a educação, os professores, também os jovens. Lutero dizia assim que para cada florim gasto em guerra, 1 florim, 100 florins deveriam ser investidos na educação. Então, a gente precisa olhar para isso, porque que essa sociedade da época ela foi tão promissora, porque ela realmente levou a sério essas questões. E Lutero ele se refere muito à educação como educere, que é o conduzir para o reino de Deus. Então, ele vai falar de uma educação cristã que rompe com aquele padrão lá dos conventos e vai trazer a educação para dentro da vida cotidiana. Então, os jovens vão aprender a ler o mundo. Eu sempre gosto muito dessa frase do Paulo Freire, né? Que o jovem ele vai aprender a ler a palavra e ler o mundo.
Então, Lutero vai trazer isso, quando ele diz, olha, tem que ler a palavra de Deus, mas também tem que saber ler o mundo. E aí ele vai trazer, por exemplo, a questão da profissionalização para meninos e meninas. É ali que surge a figura da professora, da mulher que vai lecionar para meninas. E do homem, então, que vai lecionar para meninos. Mas essa figura, claro, ele é um homem do seu tempo, mas essa questão que Lutero traz para a área da educação é fundamental nós pensarmos hoje como sociedade. Esse feriado, acho que é um momento assim, para a gente aprender um pouquinho e pensar essas questões que são pertinentes à nossa vida, aos nossos relacionamentos. Lutero também tem uma questão assim que do meu ponto de vista é muito importante, é a questão das mulheres. Não foram somente os homens que trabalharam no processo reformatório, as mulheres também tiveram um papel importante, né? Então me lembro de uma princesa que ela adere ao movimento reformatório quando ela vai na missa e ela comunga do pão e do cálice, né? Que na época as pessoas recebiam apenas o corpo de Cristo, não recebiam o sangue de Cristo. E ela adere a esse movimento da reforma. Por quê? Porque ela se sentiu tão completa ao receber corpo e sangue de Cristo. Então ela vai trazer depois para o seu principado todo o movimento da reforma, porque os príncipes, a confissão de fé que o príncipe confessava era que todo o seu principado confessava, né? Então ela vai trazer isso. E aí penso assim na Catarina, que é a esposa de Lutero, mas tantas outras mulheres, a Árgula, Grumbach e mulheres que foram precursoras nesse movimento, tanto na parte de anotar algumas coisas que eram ditas nas conversas, mas tanto nessa parte de litúrgica, de liderar o culto, de orar, cantar, contar histórias bíblicas para as crianças, orar. Então, ele traz esse papel importante. Eu acho que nós, hoje, como humanidade, nós devemos refletir bastante sobre isso. Conversávamos antes sobre a questão das enchentes. Eu participei bastante desse processo agora do pós-enchente, de reorganização, e o que eu via lá era a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres. Mulheres limpando as nossas casas, os salões comunitários, as igrejas. Não que os homens não estivessem, mas a maioria eram mulheres. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer também hoje como humanidade, né? Essa questão da nossa diversidade e da inclusão de todas as pessoas, né? Pastora Miriam e pastor Luiz Henrique, e em relação ao dia de hoje, celebração, sei que já teve culto aqui em Lajeado, né, que foi na igreja junto ali, em frente ao Colégio Evangélico Alberto Torres, na área central da cidade, mas outras cidades também estão se mobilizando, inclusive vocês me relatavam que em Roca Salles vai ter evento para criançada, né? Porque Roca foi um dos municípios bastante atingidos aqui pela enchente. Fale um pouco dessa celebração ao longo do dia. Sim, nós não temos assim um padrão de celebração. Cada paróquia organiza da forma que achar mais conveniente e melhor. Aqui em Estrela, por exemplo, foi feito na Praça Martin Luther ali, né? Se não chovesse, eu não sei como é que choveu para o outro lado do rio agora, às 9 horas da manhã. Mas estava previsto fazer uma celebração, inclusive com a participação de representantes da Igreja Católica também lá, né? A reforma, quando celebramos os 500 anos em 2017, uma palavra do Papa foi também nunca mais separados, né? Caminhando juntos agora. Em Roca Salles, como você mencionou, lá a comunidade achou interessante fazer um programa diferente. Então, com a criançada na parte da tarde no salão comunitário, né? E com brinquedos para as crianças, os adultos vão ter lá água quente para o chimarrão, e vai ter também uma ervateira lá servindo chimarrão. O pessoal vai poder sentar, conversar, a criança brincar, e vão daí entregar também presentes, brinquedos que a comunidade recebeu, doações que vieram de fora, de outras paróquias, comunidades,
e até pessoas individualmente que doaram, então, brinquedos para as crianças, né? Vão ser entregues esses brinquedos. Parece que passa de 1000 os brinquedos que tem lá. Coisa boa. Então, tem formas diferentes de celebrar essa data, né? E hoje também no nosso culto, a nossa oferta, nós juntamos para a Islã, para o Centro Lenir, aqui de Lajeado, que também nós sabemos que foi muito atingido e atende crianças de diferentes contextos, de vulnerabilidades múltiplas, e certamente nós iremos contribuir com a nossa cidade para essa reconstrução, não somente material, né, mas também a questão do ser humano, do que realmente importa, que é o ser humano e a vida e o cuidado da vida. Então, a Islã Centro Lenira hoje será beneficiada. Nós saímos rápido do culto, então a gente não sabe dizer ainda o valor, porque o pessoal ficou lá contando as ofertas, né? Mas será um valor bem significativo que será entregue, então, para esse centro. Acho que isso é um testemunho importante da comunidade cristã como um todo, nesse feriado da Reforma Luterana. Foi muito atingida a Islã Centro Lenira, assim como outras entidades também, até algumas igrejas, postos de saúde, escolas, enfim, todas as áreas acabaram sendo muito atingidas, né? Pastor Luiz Henrique Sivers, pastora da Comunidade Evangélica de Lajeado, Miriam Diffenteler, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom descanso também, né? Aproveitar aí toda a tarde que tem pela frente ao longo deste feriado de Reforma Luterana. Muito obrigado pela oportunidade, Ricardo. Desejo também aos amigos e amigas ouvintes um abençoado dia, né? Ali onde tem feriado e ali onde não tem feriado, né? Que possam comemorar, porque a Reforma Luterana ela não trouxe um benefício apenas para a igreja como um todo, mas para o Estado, né? O Lutero atuou e a Reforma Protestante aconteceu num período de mudanças no mundo, né? De um cosmos, assim, de uma visão medieval para uma visão moderna. Hoje a gente já fala de pós-moderna, né? A visão que as pessoas, a vida que as pessoas hoje enfrentam dentro de um contexto bem diferente do que no tempo da Reforma. Tanto é que a minha mensagem hoje de manhã tinha um título chamado Agora São Outros 500, né? Como dar e ajudar as pessoas a encontrarem sentido para a vida, né? Também para a sua vida de fé, nos dias de hoje, né? Esse é um desafio para os luteranos também. Eu encerro com um sentimento de muita gratidão e eu quero deixar uma frase de Lutero para os nossos ouvintes que eu acho sensacional. Você é livre para tudo o que você quiser fazer, mas você é cativo no amor. Então, liberdade total, quem não gostaria de ter? Mas a tua liberdade, ela está cativa no amor de Jesus por ti e também pelas outras pessoas. Então, fica para os nossos ouvintes essa mensagem. Liberdade, sim, todos nós temos, mas ela está cativa, presa no amor. Muito bem, muito obrigado. Com essa mensagem da pastora Miriam Diffenteler, a gente fecha aqui a entrevista. Também falamos com o pastor Luiz Henrique Sivers.